Mais uma vez, bom dia, bom sábado a todos. Estamos na época de Natal e eu também vou falar sobre algo relacionado com o Natal. Por isso eu quero convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. E nós vamos ler estes primeiros versículos do capítulo 1 de Mateus. Eu vou ler até ao versículo 17. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar Fares e Zara, e Fares gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raab Boaz, e Boaz gerou de Ruth Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da qual foi mulher de Urias, e Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abia, e Abia gerou Asa, e Asa gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão, e Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou Joatão, e Joatão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias, e Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilónia. E depois da deportação para a Babilónia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilónia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilónia até Cristo, 14 gerações. Estivemos a ler uma genealogia. Eu não sei o que é que vocês fazem quando a gente faz o ano bíblico e encontra as genealogias. A nossa tendência normalmente é passar à frente. Pois eu hoje obriguei-me a ler, porque eu também costumo passar à frente as genealogias. Eu vou começar pelo último versículo que nós lemos, que é o versículo 17, que diz que de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilónia são outras 14, e desde a deportação até Cristo são 14 gerações. Um crítico da Bíblia, sabe o que é que vai dizer? Isto é falso. Sabem porque é que é falso? Porque mesmo aqui, se vocês lerem e virem o nome das pessoas que cá estão, desde Abraão até Davi, estão aqui mencionadas 14 gerações. Vão reparar que também estão 14 gerações de Davi até à deportação, mas depois, até Cristo, só estão 13, não estão 14. E se vocês repararem, há um salto entre, basta ir ao livro de Juízes, e fazendo esta comparação, há um salto entre Raabe até Jessé. Então, porquê é que está cá? Se isto não corresponde exatamente àquilo que aconteceu, portanto, não retrata a realidade, porquê é que isto está cá? Sabem, para que é que foi escrito o livro de Mateus? O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, foi escrito para judeus. E tendo sido escrito por um judeu para judeus, ele foi escrito com uma mentalidade de um judeu, para que os judeus aceitassem Jesus como Messias. E porquê é que está aqui referido que são 14, 14 e 14 gerações? Porque o nome Davi, a forma como é escrito o nome Davi em hebraico, a soma das suas letras dá 14. E então é para provar que Jesus, Cristo, era realmente
o Messias, aquele que haveria de vir de Davi. É por isso que aqui está escrito desta forma. Não houve uma tentativa de esconder, de deturpar, mas é uma prova de que Jesus é aquele que havia de vir. Mas há aqui também nesta genealogia algumas coisas que me intrigam e que se calhar também vos intrigam a vocês. É que estão aqui pelo menos mencionadas 4 mulheres. No meio de tantos homens, estão aqui mencionadas mulheres. Já tinham reparado nisso? Ok. Qual é a primeira mulher que é aqui mencionada? Tamar, no versículo 3. Quem era Tamar? Tamar era nora de Judá. E se vocês forem, não vamos estar a ver, se forem ao capítulo 38 de Gênesis, está lá a história de Tamar. A Tamar era uma mulher que casou com o filho mais velho de Judá, não deixou descendência a Tamar. A Bíblia diz que o Senhor o matou porque ele não era correto. O Judá, por obrigação, porque isto era uma obrigação legal, dá-lhe o segundo filho para suscitar um filho ao primeiro, já falo sobre isto, mas também diz a Bíblia que o Senhor o matou. E Judá tinha um terceiro filho, que era menor. Mas Judá não entrega este filho. Sabem porquê? Exatamente, porque ele dizia, bom, se já morreram 2 filhos, não vai morrer o terceiro. Mas o que é que esta mulher faz? Ela resolve o problema. Porque Judá tinha uma obrigação para com esta mulher. Esta mulher não podia casar enquanto houvesse filhos de Judá. Portanto, ela estava presa pela lei, era viúva, mas estava presa pela lei, ela não podia casar. E o sogro não estava na disposição de poder cumprir com a sua obrigação também. E ela vai criar um esquema. Vai-se fazer passar de prostituta, vai-se pôr à espera do caminho onde ele passa, ele também já era viúvo, e ela engravida dele. E quando vem dizer, olha, a tua nora está grávida, sabem o que é que Judá faz? Ninguém podia fazer mal a Tamar, porque a única pessoa que podia acusar Tamar era Judá. Mas ninguém podia acusar. E o Judá diz, ok, então vamos ver o que é que se passa. Vamos para a justiça. E quando chega ao momento da justiça, ela diz, bom, eu engravidei deste homem, tenho aqui as provas. Ela não tinha filmagens, porque não havia ainda a filmagem, mas ela tinha as provas. E qual é a reação dele? Ela é mais justa do que eu. Portanto, uma mulher que usa um estratagema para fazer valer os seus direitos. E é interessante. É uma história um bocadinho triste, mas ela está aqui mencionada na Bíblia. Se fôssemos nós a fazer o historial da nossa família, acham que nós íamos pôr historial da nossa família aquelas situações, aquelas pessoas que nós até... É melhor nem mencionar o nome deles. Faríamos isso, se calhar, não? Eu, se calhar, faria. Eu, por exemplo, tirava a história do meu avô, que foi um bêbado, que bebia e que perdeu tudo por beber. Eu tirava a história desse meu avô. Se calhar punha a história da minha avó. Mas ela aparece aqui, na linhagem de Jesus. E porquê? No fim eu vou explicar porquê. A segunda mulher que aqui fala é Raabe. Quem foi Raabe? A Bíblia diz que foi uma meretriz.
O que é que era uma meretriz? Era uma prostituta. Ela vivia em Jericó. Jericó era um posto avançado egípcio, era um forte militar, e esta mulher estava ali para fazer o seu trabalho. Ela tinha uma hospedaria e recebia os homens. Colocaríamos uma meretriz também na nossa genealogia, na história, e muito mais de Jesus. É verdade, ela aceitou fazer parte do povo de Deus, ela tornou-se uma mulher dedicada ao Senhor, ela entregou a sua vida ao Senhor, juntamente com a sua família. A terceira mulher que aqui nos apresenta é no versículo 6, não diz o nome dela, mas nós sabemos quem foi. Diz que o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de quem? Estamos a falar de quem? Betseba. Uma história triste também, não é? Porquê é que estas três mulheres aparecem na genealogia de Jesus? O que é que elas estão aqui a fazer? Se calhar poderíamos ter falado das virtudes de Sara, porque começa logo o versículo 2 com Abraão. Porquê é que não fala das virtudes de Sara? Porquê é que não fala da mulher da mulher de Isaac, Rebeca? Também uma mulher virtuosa. Não fala das duas mulheres de Jacó. E por aí fora não fala nas outras mulheres. Mas vai logo falar em Tamar, vai logo falar em Raabe, vai logo apresentar Betseba. Porquê? Exatamente. Meus queridos, isto é uma grande lição para cada um de nós. É que não interessa o nosso passado para Jesus. O que interessa é se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, se nos arrependemos. Amém. E quando há arrependimento, há restauração. E estas mulheres, elas estão na história como algo negativo, mas elas aparecem aqui para mostrar que o Senhor as perdoou, que o Senhor as resgatou e que elas entram na genealogia de Jesus e que nós também podemos entrar. A nossa vida, a nossa história também pode fazer parte da história desta terra, da salvação. Não interessa aquilo que tenha sido a tua vida passada, meu irmão, minha irmã, meu jovem. O que interessa para o Senhor é se tu estás disposto a entregar a tua vida a Jesus de todo o teu coração, a te reconciliar com Ele. Porque o Senhor não tem vergonha de nos chamar irmãos. O Senhor não se envergonha da nossa história quando nós nos entregamos a Jesus. E a quarta mulher que aqui é mencionada é Maria, aquela que deu à luz Jesus. E podemos dizer, bom, mas Maria é uma mulher virtuosa. Não há problema nenhum em falar Maria, não é? Ela foi uma mulher virtuosa. Mas eu quero-vos fazer uma pergunta. Como é que Maria foi vista no seu tempo? Eu toquei um bocadinho aqui na nossa lição logo no início, falámos um bocadinho só sobre isto. Reparem, Maria era uma jovem. Há um documento do século II da nossa era, depois do livro do Apocalipse ter sido escrito, que prevê, que diz, não é um documento bíblico, portanto não podemos, mas que afirma, esse documento diz que a Maria teria a volta de 13 anos. Portanto, era uma menina. Vocês conseguem imaginar uma menina de 13 anos, grávida, sem ter contacto com um homem? Como é que a família... Vamos pensar na família dela. Pai, mãe, como é que a família dela reagiu? Imaginem vocês, pais, que têm uma menina de 13 anos e ela aparece e diz, estou grávida.
Como é que vocês reagem? Não é? Este foi o dilema desta jovem. Com 13 anos tem que dizer aos seus pais que está grávida. E porquê é que ele tem que dizer aos seus pais que está grávida? Porque as meninas virgens vestiam-se com uma roupa própria de meninas virgens. Qualquer pessoa que visse uma menina virgem na rua via que ela era virgem pela sua roupa, pela forma como ela se vestia. Mas esta mulher, agora esta menina, que ainda é uma menina, o seu corpo vai começar a modificar-se. Porque é um ser que está a gerar dentro de si. E ela não pode mais vestir as roupas de virgem. Mas ela não tem marido. Ela está prometida a um homem. Ela vive lá em Nazaré. Nazaré, na altura, seria uma cidade de 200 a 300 pessoas, segundo alguns arqueólogos. 200 pessoas. O que é que se vai começar a dizer? Não é? Vocês imaginam um falatório? Pois é o que acontece. É o que acontece. E começa a surgir um boato, muito provavelmente já nesta altura, porque isso depois vai aparecer num documento do século III, em que Maria terá tido um caso com um soldado chamado Pantera, um soldado romano. Provavelmente isso já surgiu na altura. Mas no século III há esse documento escrito. O que é que uma jovem faz numa situação destas? Para onde é que ela vai? Foi para a casa da prima. Foi para a casa da prima, da tia, prima. Prima ou tia, prima, mas era prima. Ela vai para a casa da prima porque é a única segurança onde ela pode encontrar conforto, onde ela pode encontrar algum apoio. Mas ela foge. Aliás, diz que ela foi apressada. Vamos ao livro de Lucas. Capítulo 1, versículo 39. Eu vou ler o 38 só para vermos o enquadramento. Diz assim, o 38. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vejam o versículo 39. E naqueles dias levantou-se Maria e foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. Então o que é que ela fez? Ela foi apressadamente. O que é que vocês entendem por apressadamente? Ela fugiu. Vou dizer assim numa linguagem muito rude e muito taxativa, assim, muito terra a terra. Ela fugiu. Foi apressadamente, ela fugiu. Ela não podia mais viver naquele lugar. Conseguem imaginar uma menina de 13 anos a ter que fugir de casa? Ela estava prometida a um homem. O que é que este homem vai pensar? Não é assim? Porque ele não tinha tido contacto com ela. O que é que este homem vai pensar? Mas este homem era um homem nobre. Um homem muito nobre. No livro de Mateus, capítulo 1, diz o versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente.
Porquê que José tentou deixá-la secretamente? Porque a única pessoa que a podia acusar de adultério era o marido. Ela só seria morta se o marido a acusasse. Ela ainda não era marido, mas já estava prometida. Portanto, para todos os efeitos, já havia um compromisso. O único ser que a podia acusar de adultério era o marido. E se o marido legalmente chegasse junto dos sacerdotes e dissesse: eu não sou o responsável por isto, ela era apedrejada, era morta. Óbvio, havia aqui a intervenção divina, mas legalmente era o que era necessário fazer. E o que é que José faz? O José diz: não, eu não vou acusá-la. Eu vou sair de fininho, vou-me ausentar, porque eu não estou com disposição para fazer mal a esta jovem. Ela já me fez mal a mim, pensa ele, ela já me fez mal a mim, mas eu também não vou usar de justiça para com ela. Ela que fique lá com a vida que ela escolheu, que ela quer, mas eu vou-me embora. Mas também não a vou fazer sofrer. E é nesta altura que lhe aparece um anjo e lhe diz: olha, não tenhas receio, não temas. Aquilo que tu estás a pensar não aconteceu. Ela não teve um caso com outro homem. Ela tem no seu ventre o Messias. E não é como tu estás a pensar. Vocês conseguem imaginar também agora o peso que veio sobre este homem? Porque ele vai assumir uma coisa, ele vai quase que assumir que ele é o culpado de toda esta situação. E ele agora vai receber Maria como esposa. Mas sabem o que é que vai dizer toda a família? Quer de um lado, quer do outro. Ele é um tolo. E, meus queridos, e é assim que começa a surgir uma má fama em torno de Jesus. Jesus nasce com má fama. Aliás, depois vai-se ver isso em João 8. Exatamente, nós não somos nascidos por ti, nós temos um pai. Agora, tu não tens um pai. A tua mãe andou lá metida lá com o soldado romano e é por isso que tu nasceste. Foi assim que Jesus foi tratado. Mas ele foi tratado assim para que nós pudéssemos ser tratados com dignidade, com respeito, com consideração. Jesus levou as vergastadas. Jesus foi magoado para que nós ficássemos soltos dessas vergastadas e dessas... Jesus levou sobre si todo o opróbrio, toda a condenação, todo o vexame. E o Evangelho de Mateus, quando faz esta narrativa, quando faz esta genealogia, quando conta tudo isto, ele está a dizer: olhem para estes exemplos. Vejam que este Jesus não tem, eu vou usar o termo nojo, não tem nojo de mostrar que nos seus antepassados ele tem pessoas que foram consideradas na sua época como pouco dignas. Ele nasceu de uma forma que pode ser considerada pouco digna. Mas ele é Jesus. Ele é o Messias. Ele é aquele que haveria de vir. E agora a pergunta para mim é: e eu? Estou sujeito, ou posso-me sujeitar até a sofrer afronta por o nome de Jesus? Amém. Estou disponível para isso? Ou a minha preocupação é o meu bom nome, a minha imagem, e
nem capaz sou de dizer que sou cristão, que amo Jesus, que o sirvo. E se eu tiver que ser confrontado entre uma escolha entre fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do mundo, se calhar opto pelo mundo em vez de Deus. Esta genealogia de Jesus é um exemplo da grande misericórdia e da grande compaixão de Deus por nós. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos aceita, nos transforma, nos redime, nos restaura. Esta é a grande mensagem. Nós estamos a ser convidados para uma restauração, para uma transformação. O Senhor transformou Tamar, o Senhor transformou Raabe, o Senhor transformou Betseba, o Senhor transformou todos estes homens, desde Abraão até ao pai de José, a Jacó. O Senhor transformou todas estas pessoas e o Senhor também nos quer transformar a nós. Estamos disponíveis para essa transformação? Amém. Queremos nós essa transformação? Desejamos-la de todo o coração? Então, se nós o desejarmos, temos que fazer como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a videira de si mesma não pode dar nenhum fruto se não estiver ligada. Então, que cada um de nós possa permanecer em Jesus. E que o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, seja para cada um de nós um exemplo daquilo que o Senhor quer fazer e fará na vida de cada um de nós. Amém. Amém.